Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidar a igreja hoje a abrirmos juntos as nossas Bíblias no livro de Naum, profeta Naum, Miqueias, Naum, depois Abacuque e Sofonias. Vamos inicialmente abrir no primeiro capítulo. É um livro pequenininho, tem 3 capítulos, e nós vamos dar um pequeno passeio por esta palavra profética trazida tanto tempo atrás. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele há de falar de um modo especial ao nosso coração no dia de hoje. Naum, inicialmente, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 3, depois o versículo 7. E eu peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, porque nós vamos voltar aos outros capítulos deste mesmo livro. Todos acharam? Amém. Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, depois o versículo 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor por intermédio do profeta Naum. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, Tu és aquele que nos sondas e nos conhece. E nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração de um modo muito, muito especial. Nós já repreendemos todo mal, tudo aquilo que se levantar para roubar essa palavra, nós já repreendemos em nome de Jesus. E rogamos de uma maneira muito, muito, muito especial no dia de hoje, que o Senhor traga luz de entendimento celestial a essa palavra, e que nem um tio dela, nem uma vírgula se perca, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós temos trazido à igreja algumas palavras de encorajamento e ânimo ao povo de Deus em tempo oportuno. Por que tempo oportuno? Porque quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda do Senhor, mais nós temos percebido um jugo muito grande, uma opressão muito grande sobre o povo de Deus em toda a face da terra. Este livro, cujo autor é Naum, e cujo nome significa confortador ou consolador. E é muito interessante quando nós tomamos conhecimento dos significados dos nomes, das cidades, das pessoas, porque isso nos esclarece um pouco acerca da mensagem que o Senhor quer nos passar. A profecia de Naum, ela é portadora de consolação e conforto para o povo escolhido, o povo que tem passado por lutas muito grandes, o povo que tem passado por jugo opressor. E basta nós olharmos para a igreja do Oriente para nós entendermos daquilo que nós estamos falando no dia de hoje. Contudo, esta profecia também traz o anúncio
da parte de Deus de um juízo vingador para os que rejeitam a misericórdia de Deus. E é muito interessante porque Naum foi levantado 150 anos depois do profeta Jonas, que lá atrás trouxe uma palavra de quebrantamento para os ninivitas, trouxe uma palavra de misericórdia da parte de Deus para aquele povo. E 150 anos depois, aquele povo que aparentemente havia se arrependido, volta a praticar as mesmas coisas com muito mais intensidade. Era o reino da Síria e tinha uma tendência, tinha uma inclinação para a idolatria, para a feitiçaria e para toda sorte de desmandos. E tem uma coisa muito interessante acerca da pregação de 150 anos atrás do profeta Jonas, 150 anos atrás desta profecia que nós estamos trazendo hoje, do profeta Naum, que o pastor chama Jonas de o profeta fujão, num dos seus artigos. E eu tenho a impressão, isso é uma impressão que passa a mim pessoalmente, que a pregação de Jonas teve também o propósito de ensinar aquele profeta a agir com misericórdia para com aqueles que são considerados inimigos de Deus. E o Senhor, Ele não manifesta o seu juízo antes de manifestar exaustivamente a sua misericórdia. A palavra foi pregada por Jonas. Os ninivitas aparentemente haviam se convertido, mas, como eu disse no início, voltaram à prática de todas as obras malignas antigas. Nesse pequeno livro que nós estamos examinando no dia de hoje, nós encontramos aqui a descrição do castigo de Deus sobre aquela nação impenitente e as preparações desesperadas e inúteis para defender a cidade contra a ira de Deus. Não sei se foi essa palavra que você desejou ouvir no dia de hoje, mas eu creio que Deus há de falar ao nosso coração de um modo muito especial. Em todas as épocas, o povo de Deus tem enfrentado grandes perseguições, grandes opressões, grandes julgos malignos. E eu creio que quando o Senhor permite tais coisas, é como um tipo de recurso didático para aprendizado e edificação dos seus amados. Essa semana eu revi uma pregação do pastor John Piper, falando sobre o recurso didático do sofrimento. E nós temos vivido isso, nós temos experimentado isso na própria carne. Tem havido muitas dificuldades, são muitas as dificuldades enfrentadas. E eu queria dizer a você que nem as dores físicas podem empanar o brilho da glória de Deus na nossa vida. Amém. Subi aqui semana após semana, quando as dores têm se tornado cada vez mais intensas, não tem sido fácil. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta e nos conduz em triunfo com a sua mão direita fiel. Amém? Amém. Então os acontecimentos descritos aqui, embora eles tenham sido literais, por volta de 612 a.C., nos levam a uma inevitável comparação com os nossos dias, quando o jugo opressor tem assumido proporções inimagináveis. Nós temos sempre contato com as agências de missões transculturais, principalmente Portas Abertas, e as notícias que vêm do Oriente sobre aquilo que tem acontecido com a igreja perseguida é de fazer cortar o coração.
E uma coisa que tem me chamado a atenção, apesar dos julgos, apesar das opressões e das perseguições, inclusive com muitas baixas no meio do povo de Deus, é alegria no coração daquelas pessoas. Alegria sobrenatural no coração daquelas pessoas por terem o Senhor. Eu me referi aqui, um dos cultos passados, uma entrevista que nós assistimos de uma garotinha de 12 anos, que teve a família praticamente dizimada. E aquela menina tinha uma consciência tão grande da presença do Cristo. E ela falava disso com os olhos emocionados. E ela dizia: eu não posso negar ao meu Senhor. Aí isso traz também para nós uma grande responsabilidade de como nós estamos ministrando para as nossas crianças. É preciso ministrar a palavra de Deus, a palavra de salvação para as crianças. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, meus amados, agora eu queria que você deixasse aí sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns textos desta profecia, olhando cuidadosamente para toda a profecia. 6 coisas chamam a nossa atenção em relação ao agir de Deus na vida dos que se rebelam contra Ele e se levantam para oprimir os seus escolhidos. Eu quero dizer a você que quer vivamos, quer morramos, nós somos livrados pelo Senhor. Amém? Amém? Então, a primeira coisa que me chama a atenção, nós vamos ler no capítulo 1, versículos 2 e 3, e também capítulo 2, versículo 1. Primeira coisa, o Senhor, por meio do profeta, diz a que veio. Ele não apanha ninguém de surpresa, ele usa palavras até, de certa forma, irônicas e desafiadoras ao opressor em 4 ordens específicas, assim como Elias fez com aqueles profetas de Baal. E o Senhor diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade e poder bélico. Do ponto de vista humano, eles eram absolutamente invencíveis. Assim é o que tem acontecido em nosso tempo. Há muito povo do Senhor nesta terra, nessa terra de desmandos, de assolações, de crueldade, de vileza, de corrupção escancarada e roubalheira a olhos vistos. Contudo, o Senhor não perde o controle, ele é tardio em irar-se. E eu queria dizer a você, chamar a atenção, porque todos os acontecimentos do passado, eles, embora tenham sido literais, eles apontam para dias vindouros. O Senhor, ele tem o controle soberano de todas as coisas. O nosso Senhor, ele não desistiu de nós. Ele é aquele que cuida de nós de uma maneira viva, de uma maneira especial. Assim como foi com Nínive, foram 150 anos onde a misericórdia de Deus foi exaustivamente derramada sobre aquele povo que a rejeitou. Até que a justiça veio, o juízo veio, e aquele reino desapareceu da face da terra. Porque a obra do Senhor é perfeita, a obra do Senhor é completa. A segunda coisa que chama a minha atenção, e eu queria que chamasse também a sua, é que o Senhor restaurará o que foi destruído pelo assolador na vida dos seus escolhidos. Amém? Amém. Versículo 7 do capítulo 1, versículo 13, versículo 2 do capítulo 2, diz assim: o Senhor é bom
é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. E eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando da profundeza do nosso coração, da restauração que Deus quer fazer no meio do seu povo. O Senhor está avivando o seu povo. O Senhor quer fazer um grande mover nos lares, um grande mover nas famílias, um grande mover na igreja, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Amém. A igreja do Senhor, o povo de Deus em toda a face da terra, precisa fazer a diferença. E nós estamos tão ocupados, tão distraídos com tantas coisas, que temos deixado de olhar para o Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à prática das primeiras obras. Precisamos estar preparados para viver ou morrer pelo Cristo. Precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Nós temos ouvido muitas mensagens de prosperidade rasa. As pessoas hoje, elas têm medo do sofrimento, porque tem sido anunciado um evangelho raso, um evangelho de superficialidades. O sofrimento, a dificuldade, os problemas, as falhas fazem parte da estranha, porém eficaz didática de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco de tantas formas. Ele usa tantos meios. E nós fazemos ouvidos moucos. Aí ele usa o grande megafone de Deus chamado sofrimento. E através dele todos nós prestamos atenção. Talvez se nós trouxéssemos domingo após domingo uma palavra que fosse voltada para a prosperidade material, talvez essa igrejinha não coubesse. Mas eu queria instruir você, eu queria estimular você a ler com profundidade a palavra de Deus. Eu queria instruir você no dia de hoje a comparar, a conferir coisas espirituais com espirituais. Leia exaustivamente. Não tire apenas versículos isolados da Bíblia Sagrada para dali você montar uma doutrina. Não se faz isso. Leia a palavra. Leia a palavra na íntegra. Se o Senhor fez emergir ao seu coração um versículo, insira aquele versículo dentro do seu devido contexto, aproveite e leia todo o capítulo, e quem sabe se o Senhor não está dizendo para você ler todo aquele livro. Que nós tenhamos sempre um livro bíblico na nossa cabeceira. Qual é o livro bíblico que você está lendo agora? Eu estou lendo os profetas menores. Jeremias, amém. Eu estou lendo os profetas menores, dá para perceber. Estou lendo o livro de Mateus. Qual o livro bíblico que você está lendo no momento? Ou você é daqueles que ouvem a palavra e dizem, eu vou ver o que é que Deus vai falar. Pá! Abriu a Bíblia. Bíblia não é horóscopo. Isso se chama bibliomancia. Leia a Bíblia como um todo. Amém? O Senhor não faz obra incompleta. Ai dos opressores gananciosos do povo de Deus. Receberão o justo castigo. E quando eu trago essa palavra, eu não trago essa palavra saltitante de alegria, dizendo o Senhor vai ter com aquele que tem me oprimido. Não, porque o Senhor não permite a nós que profiramos palavras imprecatórias contra os nossos perseguidores. O Senhor manda que a gente ore, ame o inimigo,
e ore por aquele que nos persegue. Agora deixa eu lhe contar um segredo. Quando nós nos levantamos para abençoar aqueles que nos perseguem, se aquele que nos persegue não mudar a rota de vida, ele vai acertar as contas com o Senhor, não é conosco. Amém? O Senhor não nos autorizou a nos regozijar com a queda do nosso inimigo. Presta atenção a isso em nome de Jesus. Terceira coisa que a profecia de Naum chama a minha atenção, nós vamos encontrar no capítulo 2, versículos 10 a 13, o inimigo será exterminado definitivamente. Primeiro o inimigo espiritual, o nosso adversário, e os inimigos humanos que são instrumentos nas mãos dele. E a palavra diz o seguinte: vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Diante da assolação, diante da dificuldade, diante dos problemas institucionalizados que nós temos visto nesses dias, nós nos perguntamos: quem poderá nos socorrer? Não é Chapolin Colorado. Eu sei que muitos jovens aí pensaram nisso, né? Quem poderá nos socorrer? Do jugo opressor. Humanamente falando, ninguém. Ouviram? Pois não há um justo, nenhum sequer. Contudo, confiemos naquele que é o justo juiz e é maior que os invencíveis. Confiemos naquele que, mesmo assentado num alto e sublime trono, também se assenta com os filhos dos homens. É ele quem interfere na história e não está com os ouvidos moucos para que não ouçam o nosso clamor. A resposta vem. A resposta virá. Um pouco mais de paciência. A Bíblia manda que nós manifestemos uma fé como a da criança. E essa semana eu vi uma coisa muito interessante do meu neto, Davi. Ele vinha da escola tossindo muito. E ele disse a mim: vovó, o bichinho do cofe não sai de mim. Aí eu disse: vamos orar? Ele disse: vamos. Eu comecei a conversar com o Senhor, mas uma conversa informal e tal. Ele disse: não é assim não, vovó, é assim. Papai do céu, faça esse bichinho do cofe ir embora, em nome de Jesus. Eu disse: amém. Aí ele olhou para mim e disse: pronto, vovó, agora é só esperar. Será que não tem faltado a nós essa disposição de crer, confiar no Senhor como uma criança? Na certeza absoluta que o Senhor vem, a resposta virá. Eu não sei o tempo dessa resposta, mas ela virá. Que nós possamos confessar isso, testemunhar acerca disso, porque grandes coisas o Senhor fará. Amém? Amém. Quarta coisa que a profecia de Naum chama a minha atenção. A maldade do passado atravessa os séculos e ganha novos cenários e novos protagonistas. Capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando,
os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. É uma descrição de Nínive. A cidade de Nínive teve sua chance e a desprezou. Agora receberá o castigo merecido. A ira de Deus se manifesta implacável sobre os que seguem seus caminhos de opressão, julgo e prostituição. O clamor dos ceifeiros tem subido aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, como diz Tiago em sua epístola. A resposta está sendo preparada. Alguém já disse, Deus não demora, Ele capricha. E assim como nos dias da poderosa Nínive, que caiu sem ter quem a levantasse, assim será sobre todos os que se levantam para assolar e oprimir o povo do Senhor. Como diz a nossa irmã Ruth, o povo do Senhor tem dono. Amém? Amém. Nós temos dono. O jugo opressor tem vindo de toda parte. Temos esmorecido pelo peso das cargas. Nos sentimos desassistidos do ponto de vista humano. Mas como disse o salmista no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Entre os crimes citados estão violência, mentiras, roubo, corrupção desenfreada, prostituição, o conseguir favores em troca de vultosas somas e a feitiçaria sempre presente, tanto no passado quanto no dia de hoje. Qualquer semelhança com os nossos dias e particularmente com a nossa nação não é mera coincidência. Eu quero dizer a você, fazer só um parêntese aqui. Nós às vezes tendemos a dizer, olha, esse governo é assim, aquele seria melhor. Nenhum é melhor. O governo de excelência é o governo do Senhor. Amém. Que nós não coloquemos as nossas confianças, a nossa esperança em homens, mas no Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que tem o controle soberano em suas mãos. Quinta coisa que chama a minha atenção, versículo 5 do capítulo 3. O Senhor declara a sentença irrevogável e traz as obras à luz. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 3. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Você sabe o que quer dizer isso? O Senhor é aquele que traz as obras à luz. É aquele que envergonha o adversário perante todos. Aquilo que tem sido tramado no lugar mais secreto será proclamado no alto dos eirados. É assim que o Senhor faz. Desejo do nosso coração é que a confiança em Deus seja restaurada, que a esperança no Senhor seja restaurada, que o nosso ânimo não arrefeça. Levantemos as nossas cabeças e olhemos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aí vem a última coisa que chama a minha atenção nessa profecia, tão curta, mas tão densa, tão especial, que é do livro de Naum. Quando a ira do Senhor se manifesta, não tem volta. Significa que a misericórdia já foi derramada exaustivamente. Bondade e severidade
São lados da mesma moeda. São atributos de um mesmo Deus. Capítulo 3, versículos 6, 7, 11, 12 e 19. Vou ler corrido. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Não há cura para a tua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu a sua crueldade sem limites? Palavra dura, mas vem da parte do Senhor. Tudo isto é teste de confiança no Deus que tudo pode e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Consertemos os nossos caminhos, retomemos as nossas alianças com o Senhor e busquemos a Ele de todo o nosso coração. Ousemos confiar, esperar e descansar em Deus. Todos os esforços de Nínive para resistir aos ataques seriam em vão. Deus mostra aqui que nem alianças militares, nem o poder econômico mais sólido seriam suficientes para livrar a poderosa e aparentemente inatingível Nínive daqueles dias. E mesmo os líderes listados no texto seriam incapazes de proteger a cidade condenada. Quando o Senhor bate o martelo e diz: estou contra ti, é certeza irrevogável, não há apelação. É sinal de que a misericórdia já foi oferecida e rejeitada. Quem viver verá. Quero deixar 3 lições do texto que podem ser aplicadas a nós no dia de hoje. Primeira, as nossas lutas são muitas. O adversário nos cerca por todos os lados. Devemos clamar sempre por uma intervenção sobrenatural de Deus nas situações que nos cercam. Não cabe a nós usar palavras imprecatórias. Antes devemos amar o opositor humano e abençoá-lo. Caso ele não mude, o Senhor entrará com a providência. Clamemos por isto. Segundo lugar, por mais guardada que esteja a fortaleza inimiga, por mais vigiada que estejam suas estradas, por mais preparada que esteja a sua resistência, e por mais unidas que estejam as suas tropas, de lá mesmo o Senhor dos exércitos derribará o vil assolador. Como eu disse antes, bondade e severidade são atributos do mesmo Deus. A gente tem ouvido um discurso açucarado nos dias de hoje: Deus é amor. Deus é amor. É amor, é bondade, mas é severidade também. E finalmente, tão somente confiemos e esperemos nele. Quer vivamos ou morramos, seremos livrados pelo Senhor. E eu queria terminar com as palavras do último versículo do capítulo 1, que diz o seguinte: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Anunciemos essa palavra em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém?